Daniel, ele colocou a questão do avanço aí do orçamento participativo. A questão que eu coloco é o quanto se aplica o orçamento participativo nos moldes que ele nasceu e evoluiu em cidades pequenas para estados grandes ou para a União. Me parece que se coloca nessa questão o problema da legitimidade. Como selecionar pessoas no estado grande ou na União, né, para representar a população, né, numa democracia participativa de fato, em que um grande número de pessoas se envolva na discussão, consiga eleger, né, através dos movimentos sociais, né, de todo tipo de representação, pessoas que de fato consigam, com o mínimo de viés, conduzir uma discussão de orçamento participativo. Né? Acho que isso é um desafio para você extrapolar o orçamento participativo para a União e para os Estados Grandes também. Eu também apontei algumas provocações para cada um dos palestrantes. Eu vou começar com o Daniel Avelino, pela ordem. E na minha primeira provocação eu vou me filiar a um extrato das palavras da Eliana Graça, que nos brindou aí com a sua visão do setor, de terceiro setor, e dizer, Daniel, que eu discordo em parte da sua apresentação. Quando você trata do orçamento participativo com o condão de diminuir desigualdades regionais e de grupos, estava escrito, não foi na sua fala, mas eu tive cuidado de ler. Que na verdade a participação social no processo alocativo ela é absolutamente incipiente e localizada. Talvez não seja fácil aí, tendo a concordar com o Eduardo, talvez não seja fácil ser diferente, né? Inclusive a literatura especializada ela indica justamente essas iniciativas pontuais e locais, por isso atribui às instâncias municipais fazer um orçamento participativo, e ainda assim sobre um percentual muito pequeno da renda municipal, tendo em vista as suas obrigações constitucionais, legais e também um aparato institucional para pensar as políticas públicas, que talvez seja, em muitos casos, mais efetivo do que a soma de percepções individuais. Agora, há um desafio, que eu acho que é uma oportunidade também, mais uma vez eu vou na linha do que sugeriu a Eliana, que é o controle social. Que, nesse caso, eu acho que existe uma inação pública na criação de efetivos pontos de contato para avaliação das políticas. Eu acho que isso não é cumprido por portais da transparência. As informações que são ali prestadas muitas vezes são impertinentes, inclusive, né? E aí eu vou fazer uma defesa própria. Eu não gostei de ter meu nome associado à minha renda. Eu acho que isso não é efetivo para avaliar política pública alguma. E outras coisas que seriam mais razoáveis, talvez esse ponto de contato ele não tenha sido bem estabelecido com as vias de ida e vinda, de percepção de qualidade pelo beneficiário, enfim, de indicação pelo menos de macro diretrizes e não talvez do recurso a miúde, né? Então, vou tentar continuar o debate. Foram questões bem profundas que foram direcionadas aqui para a questão do Departamento de Participação Social, mas o meu consolo é que as que foram direcionadas para os outros colegas da mesa foram piores. Então, vou tentar o máximo de tranquilidade da minha parte. Em relação à questão do orçamento participativo e de sua aplicabilidade à União Federal, eu acho que isso era uma questão bastante pertinente em termos de representatividade, porque é uma discussão que a gente tem nos espaços participativos de uma maneira geral, de quem está lá, tanto governamental quanto não governamental, e qual a legitimidade que eles têm de falar em nome de uma sociedade que é afetada por aquelas políticas e por aquelas decisões tomadas. Então a discussão da representatividade é uma discussão atual e que vai permanecer atual por conta do nosso cenário democrático. Quanto mais a gente tem um cenário de inclusão social, da formação e da organização de novos grupos de demanda e de novos segmentos da sociedade tendo acesso às informações e aos meios de comunicação dessas informações, a gente vai ter esse processo tornando cada vez mais dinâmico e cada vez mais plural. Então, de uma perspectiva de pluralismo,
a discussão sobre representatividade é atual e vai continuar sendo. Mas do ponto de vista de metodologia e de processo, nisso daí eu acho que a gente pode falar com bastante tranquilidade que a participação social brasileira já atingiu um nível de maturidade suficiente para dar conta desses desafios. A gente tem, por exemplo, que o orçamento participativo local, municipal, ele tem um formato específico, adequado àquela realidade local, que, por sua vez, os orçamentos participativos em espaços supralocais, como é o caso, por exemplo, dos estados ou das regiões, dão conta desse desafio por meio da sua lógica representativa em conselhos regionais e estaduais. E só colocando que isso daí também se conecta com uma outra discussão, que também permanece atual, que é a discussão sobre territorialidade, que é, inclusive, um dos eixos do BPA. A SPI fez, inclusive, um seminário recentemente sobre isso, para discutir a questão sobre desenvolvimento e territorialidade. Qual é o nível de territorialidade e como é que isso entra na discussão sobre políticas públicas do ponto de vista de uma tomada de decisão? O fato da gente ter no Brasil a divisão federativa, um país em escala continental, não é um impedimento para que a gente faça a adoção dessas práticas participativas também no nível federal. Lógico que a gente não vai imaginar que na União Federal a gente vai ter um orçamento participativo nos mesmos moldes dos municipais, mas outras experiências participativas que possam dar conta dessa lacuna, vale a pena a gente enfrentar esse desafio. Foi o que a gente fez em 2011, no processo de elaboração do PPA. Foi o que também foi experimentado nos processos de elaboração do PPA de 2007 e de 2003, cada um com seu formato e também com seus resultados diferentes. A questão da dimensão brasileira não pode, então, constituir um obstáculo ou um impedimento para a gente adotar essas práticas aqui. Só para citar um exemplo, um dos métodos que a gente utiliza para a discussão de políticas públicas no âmbito federal e que é considerado bem sucedido, tanto que está sendo expandido para várias outras áreas e cada vez mais aumenta o número de eventos dessa magnitude sendo feitos, são as conferências nacionais e que enfrentam essa questão federativa brasileira do ponto de vista municipal, estadual e nacional e conseguem levar um resultado propositivo com razoável grau de legitimidade. Bom, em relação às questões do colega que apresentou, fico bastante satisfeito da colocação de discordância e também mais satisfeito ainda de dizer que vai continuar discordando do meu posicionamento, porque eu vou apenas reafirmar aqui aquilo que já está que já fiz na minha fala inicial. Primeiro, eu acredito que houve uma leitura equivocada do que foi apresentado. A participação social não diminui a desigualdade. A diminuição de desigualdade que eu apresentei em relação à década de 2000 foi fruto das políticas sociais e da reorientação do governo do ponto de vista macroeconômico. Do ponto de vista da participação social, uma leitura bem resumida, a única desigualdade que a participação social diminui por si é a desigualdade de poder dentro do processo de tomada de decisão. Essa diminuição da desigualdade de poder, da assimetria de poder, por sua vez, é que pode gerar uma reorientação da política, uma reorientação da atuação governamental, como foi essa, do ponto de vista macroeconômico, que resultou, isso sim, na diminuição da desigualdade social e econômica brasileira. Também discordo da afirmação de que as iniciativas de participação são pontuais, não são. Nos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal, cada um com sua especificidade, cada um bem sucedido em sua área, elas já se tornaram uma realidade. O Brasil hoje é referência em participação social no cenário mundial. A gente recebe especialistas do mundo inteiro para que possam conhecer as nossas práticas de participação social, e que são muitas. Fica também o convite a conhecer essas experiências que a gente tem sistematizado pela Presidência da República. O fato da gente ter várias formas de participação social ajuda a compor melhor esse ecossistema. Hoje no Brasil a gente tem uma diversidade de meios de participação social, diversidade de níveis de participação social, o que colabora para essa abertura, para essa permeabilidade, o que não quer dizer também que seja um produto acabado que a gente possa simplesmente empacotar e vender para fora. Existem problemas e desafios que a gente tem que enfrentar, até mesmo os decorrentes da própria diversidade e heterogeneidade desses espaços participativos, e como eu coloquei ali, uma das maneiras da gente enfrentar isso é constituindo a nossa política nacional de participação social, em que a gente possa ter essa dimensão
de como é a participação social brasileira hoje, onde ela está, onde ela poderia estar e como ela poderia estar atuando melhor. A questão do controle social, ele não existe apenas nos pontos de contato, como foi colocado, mas ele hoje já está em vários espaços permanentes do governo, de todos os níveis de governo. Para que esses espaços sejam bem aproveitados, é preciso que a gente tenha uma reorientação da atuação, tanto governamental, que precisa melhorar nesses espaços, quanto também uma reorientação da atuação da sociedade civil, que também precisa melhorar nesses espaços. E condição, tanto para uma coisa quanto para outra, é a transparência, é o intercâmbio de informações, é a gente enfrentar o desafio da assimetria de conhecimento daqueles que participam desses espaços. E aí todas as iniciativas que a gente tem, que não são poucas, de formação, de processos formativos, de compartilhamento, assim como de produção de conhecimento, e também as iniciativas de transparência, como o caso, por exemplo, de divulgar as informações que são governamentais, eles vêm a atuar como uma condição, como um requisito para que esses espaços participativos funcionem. Do ponto de vista, então, da participação social, o que interessa para a gente, independente do mérito de se uma decisão é melhor, se uma pessoa discorda se essa decisão foi correta, não foi correta, se existe uma outra possibilidade, para a gente não ficar apenas no personalismo da opinião pessoal, daquilo que é melhor e daquilo que é pior para os rumos do país, a participação social ela deve atuar como instrumento promotor de coletivização desses debates e dessas discussões. É aí que está o grande diferencial. Um veto, por exemplo, que acontece, um veto presidencial em relação a um objeto que veio do legislativo, ele não pode ser visto como uma anomalia, porque ele está previsto no nosso ordenamento constitucional, mas ele também não pode ser encarado como uma decisão isolada. Mas é preciso ver o que é que está por trás daquele veto, quais foram as condições de consenso que não foram alcançadas para evitar que aquele veto acontecesse e onde é que está o centro da divergência e da discordância. Do ponto de vista da participação social, por exemplo, da nossa atuação, a partir do momento que a gente verifica que exatamente aqueles temas que a gente vinha discutindo com a sociedade civil, que a gente discutiu com o Ministério do Planejamento, que a gente discutiu com a Secretaria de Orçamento Federal, constaram da proposta de LDO que estava em discussão no Congresso Nacional, constaram do autógrafo que foi enviado para a presidência e foram objeto de veto, para a gente interessa muito menos saber se aquilo dali foi apropriado ou se aquilo dali foi inapropriado, do que entender por que nós não conseguimos chegar a um grau razoável de consenso para reunir os atores integrantes daquela discussão para uma posição que fosse mais comum e mais consensual. Essa ausência de consenso é que para a gente é sintomática também da ausência de discussão suficiente, da ausência de diálogo suficiente e mostra que a gente ainda tem um longo caminho para a gente trilhar em termos de debate. Do ponto de vista, por exemplo, da LDO, a gente vai precisar fazer novas rodadas de diálogo, novas rodadas de debate para fazer com que essas posições sejam lá para que direção elas apontem, se torne uma decisão muito mais pactuada, muito mais coletiva e muito mais consensuada, a fim de evitar esse tipo de gargalo e esse tipo de divergência. Da mesma maneira, várias outras decisões públicas que são tomadas, o que importa para a gente é que sejam decisões tomadas da maneira mais coletiva possível, sempre pensando no bem da sociedade. É por isso que a gente estimula os espaços de participação social, é por isso que a gente estimula a transparência e a divulgação de informações, ainda que seja uma divulgação de informações que incomode, como a divulgação de salários associados ao nome, é uma questão de transparência, é uma questão de publicidade, decorre da natureza pública daquela informação em favor da sociedade e que a gente precisa necessariamente dessa informação para poder condicionar e ser capaz de realizar um debate efetivamente coletivo, efetivamente público. Bom, com isso eu passo a palavra para os colegas, mas sempre permanecendo aqui à disposição para a gente continuar essa conversa.